teleconferência da Klabin. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E, posteriormente, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Pedimos a gentileza que, em benefício do tempo, cada analista se limite a 2 perguntas. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e também está sendo transmitida simultaneamente via webcast, podendo ser acessada pelo site de Relações com Investidores, onde se encontra disponível também a apresentação. Eventuais declarações realizadas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se em meras previsões, baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Klabin. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, da indústria e dos mercados internacionais, portanto, sujeito a mudanças. Estão presentes conosco hoje o senhor Cristiano Teixeira, diretor-geral, o senhor Marcos Ivo, diretor financeiro e de relações com investidores, e os demais diretores da Klabin. Inicialmente, o senhor Cristiano e o senhor Ivo farão comentários sobre o desempenho da companhia no terceiro trimestre de 2024. A seguir, os diretores responderão às questões que eventualmente sejam formuladas. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Cristiano. Por favor, senhor Cristiano, pode prosseguir. Obrigado, bom dia a todos. É um prazer estar com vocês em mais uma conversa sobre o desempenho nosso no terceiro trimestre agora do ano de 24. Só relembrando, a gente mudou um pouco o formato, eu começo com esse slide falando um pouco do desempenho dos mercados, passou para o Marcos Ivo, que vai fazer um relato um pouco mais detalhado, e eu volto ao final dessa fala, falando um pouco de tendências, e aí a gente parte para as perguntas e respostas. Bom, eu acho que o que a gente pode trazer nesse slide, e que já demonstra muito, depois ratificado pelas palavras que virão na sequência do Marco, é um desempenho extraordinário em custo, fazendo com que a aposta de alocação de capital da companhia, de ter adquirido as áreas da Arauco, estejam já representadas na redução do custo efetivo, do custo caixa efetivo da companhia, números que chamam a atenção, até pela antecipação do próprio business case, do projeto apresentado a vocês, toda a sinergia da operação com raio próximo às nossas fábricas, representando a fortaleza do benefício daquela região no Paraná, e a redução, obviamente, da compra de madeira de terceiros, toda a entrega efetiva daquilo que havia sido prometido. Acho que, mais uma vez, a gente consegue mostrar para vocês a decisão estratégica assertiva, mais uma vez, da alocação de capital da companhia, trazendo benefícios que antecipam a desalavancagem da companhia depois de mais um ciclo de crescimento, né? Chamo a atenção também, nesse trimestre, pelo aumento do volume de papéis, mesmo tendo atravessado, estamos atravessando ainda um período difícil de logística, que tem impactado muito, deixado backorder para nós em praticamente, pedidos pendentes em praticamente todos os negócios, o ramp-up da máquina 28, da máquina 27, mostrando a sua força, cartão com aumento de 25% do volume, crafting 31% no período, mostrando esse equilíbrio que a gente tanto busca na companhia, desde que a gente começou a mostrar esses slides para vocês, mostrando os segmentos de mercado, celulose, papéis e embalagens, essa visão de um terço, que representa muito, como a gente tem falado há um tempo, os próximos 2 anos da companhia, né? É dessa forma que a gente vai poder performar,
gerando a maior capacidade de otimização possível da companhia para poder gerar fluxo de caixa livre, desalavancar a companhia, e só a partir daí a gente fazer projeções de crescimento, né? A gente tem falado muito sobre esse foco do momento, que não envolve nenhuma discussão estratégica que não seja focar no fluxo de caixa livre nesses próximos 2 anos e desalavancar a companhia, né? Então, por fim, queria só trazer mais uma referência que a gente tem trazido ao projeto Figueira, né? Um momento, vocês vão ter oportunidade, espero, todos estão convidados, eu espero vê-los aí em breve no Klabin Day, onde faremos uma visita no site, né? O site operando com as duas onduladeiras, trazendo o benefício do custo de uma queda no custo de conversão significativa no momento que o mercado interno, como todos estão acompanhando, tem representado importante crescimento no consumo, o ganho de renda e um importante crescimento no consumo no Brasil, né? E o projeto Figueira entrou num momento bastante cirúrgico daquilo que a gente havia previsto. Ele tanto foi importante durante o ramp-up da máquina 27 nos últimos 18 meses, enquanto os preços internacionais não estavam atrativos, a gente pôde focar na conversão no Figueira, e nesse momento que a gente começa a ver a recuperação do kraftliner no mundo, a gente também consegue operar os papéis no Figueira, usando mais papéis reciclados no Brasil, mantendo aquilo que já havia sido conquistado e agora se beneficiando do momento dos preços externos do kraftliner, né? Então, com isso, queria finalizar essa primeira fala sobre o desempenho, dando um highlight de que, a despeito dos problemas logísticos e de parada geral, a gente conseguiu ter um desempenho de papéis significativamente importantes dentro do ramp-up já esperado, mas agora também com uma expectativa de tanto uma realização de preços já melhor do que a gente vinha fazendo, mas também com uma expectativa muito positiva agora para alguns mercados, principalmente aqui de cartões, tá? Essa é uma visão geral do desempenho. A gente parte agora para os números mais detalhados com o Marco e eu volto para tendências e partimos depois para perguntas e respostas. Marcos, por favor. Obrigado, Cristiano. Bom dia a todos e a todas. Obrigado por acompanhar mais uma vez a nossa teleconferência. Na página 4 da apresentação, a receita líquida no trimestre foi de 5 bilhões de reais, representando um crescimento de 14% na comparação anual. Esse aumento é explicado principalmente pelo aumento do preço da celulose e do kraftliner, do maior volume de vendas de papéis e embalagens já citados pelo Cristiano, e a desvalorização do real em relação ao dólar, que beneficiou as exportações. O EBITDA ajustado foi de 1 bilhão 805 milhões de reais no trimestre. Em relação à margem, atingimos 36%, que representa uma expansão de 5 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2023. Passando para o slide número 5, o custo caixa total por tonelada foi de R$ 3.179 no terceiro trimestre, aumento de 4% na comparação anual. No acumulado de 2024, o custo caixa total por tonelada foi de R$ 3.015, ratificando a trajetória de custos do ano de 2024, conforme a projeção que demos a vocês no final do ano passado. Vale destacar que o custo caixa acumulado do ano materializa as diversas ações implementadas pela Klabin, com destaque para as sinergias do projeto KIT já refletidas no custo florestal. Indo à página 6, a Klabin encerrou o terceiro trimestre de 2024 com dívida líquida de 29,5 bilhões de reais, crescimento de aproximadamente 5,7 bilhões de reais em relação ao trimestre imediatamente anterior. Esse aumento na dívida é explicado substancialmente pelo pagamento do projeto KIT realizado em julho,
no montante de 6,3 bilhões de reais, e que foi parcialmente compensado pela apreciação do real em relação ao dólar no trimestre, impactando o endividamento em moeda estrangeira. A alavancagem medida pelo indicador dívida líquida sobre EBITDA ajustada em dólares encerrou o trimestre em 3,9 vezes, dentro dos parâmetros estabelecidos na política de endividamento financeiro da Klabin. Destaco que no dia 29 de outubro, o Conselho de Administração aprovou nova versão da política de endividamento financeiro. A principal mudança foi a redução da alavancagem máxima em ciclo de investimento, passando de 4,5 vezes para 3,9 vezes dívida líquida sobre EBITDA ajustado em dólares. Esse movimento reforça o compromisso da administração com a desalavancagem da Klabin e ratifica a nossa confiança nesse processo através do ramp-up do projeto Puma II, capturas de sinergias do projeto KIT e do projeto Platô, que foi divulgado na semana passada. A política na íntegra está disponível no site de relações com investidores da companhia. Avançando para a próxima página, número 7, a liquidez da Klabin segue robusta mesmo após o pagamento do projeto KIT e encerrou o trimestre em 10,2 bilhões de reais. Essa liquidez é formada por 7,5 bilhões de reais em caixa e o restante em linha de crédito rotativo não sacado. O prazo médio de vencimento da dívida ao final do trimestre era de 90 meses e o custo médio em dólares em 5,7% ao ano. Passando à página 8, conforme aviso aos acionistas publicado ontem, a Klabin aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio no valor de 425 milhões de reais a serem pagos no dia 21 de novembro. Na visão competência, os proventos distribuídos nos últimos 12 meses totalizaram 1 bilhão e 528 milhões de reais. Esse montante representa um dividend yield de 6%. Por último, na página 9, convido vocês para o Klabin Day, que será realizado no dia 10 de dezembro em Piracicaba, na nossa mais nova e moderna planta de embalagem de papelão do lado, no Figueira. Agora, devolvo a palavra ao Cristiano, que trará mais detalhes sobre as tendências dos negócios. Obrigado, Marcos. Então, como de costume, a gente já está trazendo para vocês essa visão já nos últimos trimestres, né? Só lembrando, ali em cima, à esquerda, a gente pode ver um pouco das referências que a gente tenta passar. Quando nós temos o ponteiro reto, a gente está falando de neutralidade em relação ao trimestre anterior, né? Então, a gente está aqui agora falando sobre o quarto T, né, a tendência por quarto T, em relação ao 3T, que nós acabamos de entregar. Quando a gente fala a setinha reta, a gente está falando em neutralidade, tá? Então, o que a gente ainda enxerga, começando pela celulose de fibra curta, né? A gente ainda enxerga pelas condições ainda incertas de China, a despeito dos estoques estarem em bons níveis globais, a gente ainda tem incerteza do mercado chinês, uma busca de transferência de mix para obtenção para transferência dos grandes produtores para a Europa, tentando melhorar o seu preço médio. Essa pressão, essa dança de cadeiras ainda deve trazer uma pequena queda ainda em relação da fibra curta em relação ao terceiro trimestre. Essa tendência a gente já enxerga, a despeito da gente colocar o fato aqui, que é o quarto T em relação ao 3T, a gente acha que isso que deve acontecer no quarto T, que essa pequena queda ainda representada aqui, deve significar uma estabilidade a partir desse momento, dessa forma que a gente está vendo agora, né? Quando a gente fala da celulose fluff, vocês obviamente acompanharam, a gente aqui está falando, repito, né,
de uma referência trimestral, né? Mas vocês obviamente acompanharam fechamentos de capacidade anunciados para o ano que vem, o que faz a gente ter expectativa que, do ponto de vista estratégico, os clientes procurem a Klabin, por exemplo, para contratos com algum prêmio em relação aos nossos concorrentes, trazendo a Klabin como alternativa de fluff de fibra longa estrutural no longo prazo, inclusive pensando em visão estratégica da companhia de investimentos nos próximos anos, né? A despeito dessa visão, para o quarto T, a gente ainda enxerga alguma instabilidade de preço, uma pequena queda, e depois também, depois do quarto T, alguma expectativa de aumento de preços para o ano que vem, né? Mas nesse momento, uma pequena queda ainda por 4T. Cartões, um bom momento, a gente tem sentido principalmente de mercado interno, mas alguma recuperação que pode estar surgindo também no mercado externo, pressões tarifárias entre países por discussões macroeconômicas ou geopolíticas que todos nós estamos acompanhando. A Klabin se beneficia nesse momento por ser um produtor estável, com ramp-up de máquina, produto de fibra longa comparado aos produtores do hemisfério norte, com ganho de gramatura. Enfim, a gente se coloca com uma solução de ganho de produtividade para os nossos clientes por metro quadrado, e ao mesmo tempo a gente vê um benefício de preços aparecendo principalmente aqui no mercado interno, né? Quanto ao kraftliner, momento de recuperação que a gente já havia citado no último trimestre, esse momento de recuperação continua. Isso tem refletido agora, inclusive, da Klabin manter o volume de exportação que vem fazendo com o ramp-up da máquina 27 e com o volume de kraftliner que a gente iniciou a máquina de cartões com a produção do kraftliner, todo esse volume que estava sendo dedicado ao mercado externo pela tendência de melhora de preço que a gente já vinha falando com vocês. Isso deve fazer com que o volume de exportação da companhia continue em bons níveis para a kraftliner para os próximos trimestres, especialmente para o próximo, né? Quando a gente olha para papelão ondulado, momento muito positivo no Brasil, mês de outubro muito forte, expectativa para o mês de novembro também muito forte, fazendo com que, obviamente, a gente consiga performar muito bem em relação aos nossos concorrentes aqui no Brasil, aproveitando oportunidades de grandes contas que têm uma exigência de nível de serviço muito alta, e a Klabin tem conseguido, principalmente agora pela referência no Sudeste, com a fábrica que vocês espero que conheçam aí na visita do Figueira. Com essa fábrica o nível de serviço melhorou muito em relação aos nossos concorrentes, fazendo com que a gente tenha expectativa que estão se tornando realidade, na verdade, com ganho de share em relação aos nossos concorrentes aqui no Brasil, né? Sacos, vocês têm acompanhado em algumas regiões do Brasil bastante investimento que tem refletido, inclusive, também em geração de renda, o que impacta nos outros negócios da Klabin. A Klabin num bom momento, mas em relação a preços, a gente está vendo quase praticamente uma neutralidade aí para o quarto trimestre, tá? Então essas são as tendências. Obviamente eu estou com todos os diretores aqui, que podem, na medida que vocês queiram fazer as perguntas, a gente vai poder dar um pouco mais de detalhes de cada um dos mercados para vocês, tá bom? Obrigado, partimos agora para as perguntas e respostas.